Acredito que as igrejas mais corruptas do mundo estejam nos Estados Unidos. Sou eu confrontando o televangelista dos 60 milhões de dólares, Benny Hinn. Ah, e ainda não pagam impostos. Porque se forem registrados como igrejas, organizações religiosas ficam isentas de impostos. Ou seja, basicamente servem para desviar dinheiro e se beneficiar. É um absurdo. Benny Hinn é um falso profeta. Obrigado. É bom que todos saibam. Ele simplesmente derrubou o cara. Vamos abrir as escrituras. Eles atropelaram ele. Podemos fazer isso agora? Ele vive numa mansão de 10 milhões de dólares. Tá vendo? Aí já começa o problema. Pra mim, a ideia de um pregador é diferente da de um padre, entende? Quando penso em alguém servindo a Deus, penso num padre. Alguém que não tem renda própria, mas tem tudo providenciado. Ele tem um carro para usar, uma casa para morar, boa comida para comer. Ou seja, vive confortavelmente, mas nada daquilo é dele de verdade. Essas coisas são oferecidas para uso, mas não pertencem a ele. Agora, porque um pregador precisa de uma casa de 10 milhões, isso irrita demais. E o pior, pregam humildade, caridade e dizem pra gente doar tudo o que tem. Precisamos de doações, outro jato particular para espalhar a palavra de Deus. Sério, é ridículo. Que porra é essa? O jato particular, comprado com doações dos fiéis, fez sua fortuna alegando realizar milagres. E pregando o evangelho da prosperidade, a ideia de que quanto mais dinheiro você dá para Deus, mais dinheiro ele te devolve. Você está enfrentando um... Mas o dinheiro não vai para Deus, vai para eles. Na prática, você está dando o dinheiro para a igreja. Na maioria das vezes, isso não é ruim. Mas quando a igreja é comandada por alguém que usa o dinheiro para benefício próprio, aí vira um problema. Está com dificuldades financeiras? Há apenas uma solução. Entregue tudo ao Senhor, mesmo... Se você for pobre, envie uma mensagem para 45777 e me ajude. Estou de olho em outro Rolex e tenho certeza de que Deus ficaria feliz com a sua ajuda. Aquele pouquinho que você ainda tem, entregue a Deus. O problema é que esse dinheiro vai direto para a conta do Benny, enquanto a sua carteira fica vazia. E não é só ele, muitos televangelistas fazem o mesmo. Ele me disse que minha visão seria 20 por 20, se não melhor. Algumas horas depois, eu nem conseguia ver a televisão. E Benny não é o único que ficou milionário pregando o evangelho da prosperidade para pessoas desesperadas por um milagre. Então eu tenho uma pergunta para você. Você acha que usou a palavra de Deus para lucrar? Iniciamos nossa investigação sobre falsos profetas na igreja de Kenneth Copeland. Ele tinha aquele avião. Gente, Kenneth Copeland é literalmente assustador. Quando ele apontou para a repórter, irritado, e disse... Nunca mais diga isso de novo. Eu precisava daquele jato particular. Sabe de quem ele comprou o jato? Do Tyler Perry. Ele me vendeu por um preço especial para eu poder viajar pelo mundo. Barato demais. Não resisti e comprei. Talvez o pastor mais rico e assustador do mundo. Sou um judeu rico apoiado por outro ainda mais rico. Me aproximei para entender no que a igreja dele realmente acredita. Não há muitas pessoas aqui. Uma bandeira de Israel, claro, já perdi a conta. O curioso é que todos nesses lugares são extremamente simpáticos. Você até se sente mal por questionar algo, porque todos são tão gentis. Vamos sair daqui. É que no fundo são pessoas caindo em um golpe. Não estou dizendo que deixaram de ser cristãos, certo? Ou qualquer outra fé que sigam. Mas como acontece no televangelismo em geral, são pessoas que acreditam em Deus, só que estão ouvindo alguém que as engana. Tipo, eu nem acho que essas pessoas sejam mais. O problema é o cara que pega o dinheiro delas. Vá à igreja, doe dinheiro para Deus e espere retorno. Tipo uma criptomoeda. O que muita gente não entende sobre o evangelho da prosperidade. Acho que elas não entendem que para Deus realizar o que deseja... Eu odeio como o Tyler fica balançando a cabeça toda vez que entrevista alguém. Sério, toda vez que ele entrevista alguém, ele fica franzindo os olhos, tipo... O tempo todo.
o tempo todo. O que ele quer fazer no mundo por meio e com o seu povo. Quem não o conhece precisa de recursos financeiros para isso. Ei, rapidinho, deixa eu fazer um comentário à parte. Você já percebeu que faz isso sem querer quando o professor tá te olhando? Na faculdade, principalmente, às vezes até no ensino médio, quando ninguém tá prestando tanta atenção, eu não sabia. Percebi isso só, tipo, no segundo semestre do segundo ano da faculdade. Toda vez que o professor olhava pra mim, eu ficava... Era tipo uma resposta automática, inconsciente, pra mostrar que eu tava prestando atenção. O dinheiro move o mundo. Com certeza. Ele só faz isso, cara. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas é engraçado. Ele só faz isso quando olham direto nos olhos dele. Mas ele faz isso através do seu povo e com o seu povo. E para quem não entende, é preciso dinheiro para fazer isso acontecer. Olhos. Toda vez. Ele provavelmente nem percebe que faz isso, né? Tipo, ele nem deve notar de verdade. Prosperidade é um termo muito amplo. Não é sobre ficar rico rápido, e sim viver como Deus quer que você viva. Preciso parar de pensar nisso, já nem tô prestando atenção ao vídeo. Prosperidade é um termo bem amplo. Não tem a ver com enriquecer da noite para o dia, mas sim com viver a vida que Deus quer para você. Como Abraão, em Gênesis capítulo 13, versículo 2, que diz que ele era muito rico em gado, prata e ouro. Exatamente o que precisava. Ele tinha uma grande herança para deixar para os outros, mas seja o que for, nós repassamos isso adiante. Sim, senhor. E como o senhor tá? Estamos gravando uma entrevista rápida. Ok, isso aqui é propriedade privada. Você não tem permissão para filmar. Tem o aviso bem aqui. Por que você acha que as pessoas de fora criticam tanto o fato de a igreja ter dinheiro ou usar dinheiro para atrair mais fiéis? Tem sido uma das... Eu só não entendo como alguém justifica ter essas coisas. Tipo, tá, você pode ter um jato particular. Eu até aceito o argumento de que, sendo um televangelista, você precisa de um jatinho de 10 ou 20 milhões para viajar e pregar. Mas por que você precisa de uma mansão de 10 milhões de dólares, onde só entram amigos e família e que não serve para pregar, ajudar pessoas ou espalhar o evangelho? Você está usando isso só para o seu próprio benefício. Isso não é dinheiro ajudando Deus, nem espalhando a palavra. É só dinheiro ajudando você mesmo a continuar no topo. Os abusos do passado, claro, não foram nada piedosos. Eu acredito no Evangelho da Prosperidade, porque foi isso que Jesus pregou. Prosperidade e saúde da mente, da alma e das finanças. O Evangelho inteiro é prosperidade. A vontade de Deus pode ser cumprida sem dinheiro? As finanças são o combustível. Nada neste mundo funciona se você não tiver uma base financeira sólida. Nada disso existiria sem ela. Entrei para entender o motivo de tanta polêmica. Será que era uma igreja incompreendida, liderada por um pastor milionário? Assim que cheguei, vi a loja do Kenneth Copeland vendendo de tudo. E a Bíblia em algum canto. Incrível. Um chapéu aprovado por Deus. Depois de gastar $38 em um Copeland, fui ao culto para ouvir o que diziam. E não precisamos nem mergulhar fundo nas escrituras. Eu tô meio confuso, preciso perguntar uma coisa. Por que tem tanto... Isso é uma igreja cristã, certo? Uma mega igreja. Então por que tem tanta coisa sobre o judaísmo aqui? Tipo, eu entendo, né? O Antigo Testamento se conecta ao cristianismo, mas por que tanto assim? E eu realmente estou perguntando. Jesus era judeu, eu sei, mas é por isso que ele faz isso? Basta olhar na Bíblia, na palavra de Deus, a vontade dele para você é que prospere. Em Gênesis capítulo 12 em diante, vemos o primeiro... Porque, tipo, eu já fui a várias igrejas, estudei teologia, e nunca vi uma igreja cristã com tanta referência assim ao judaísmo. Tem bandeiras de Israel e um monte de símbolos. É diferente. De bênção. Ah, talvez tenha a ver com guerra. Abraão teve sua vida transformada ao ser tirado de lá. Eu não sei. Deus o tornou rico. E, igreja, eu digo para vocês hoje, ele ainda está nos tirando de lá e ainda está nos tornando prósperos. Ele ainda está nos tirando de lá e nos tornando ricos. Ele vai te libertar. Ele vai te colocar em um lugar alto.
porque você conhece o nome dele. Quando o chamar, ele responderá e estará contigo na angústia. E ele sempre vai querer te tirar dessa. Ele não quer tirar nada de você, mas te dar algo. Por isso diz, seja generoso, porque eu sou generoso e quero que você também seja. Então você entra nessa aliança. Nesta manhã, tem a oportunidade de praticar, no Dia das Mães, o que sua mãe sempre diria. Faça o que te foi mandado. Deus quer te abençoar, então entre na bênção. Amém. Se for ofertar hoje, faça cheques para IMIC. Para doações em dinheiro, crédito ou débito, use o envelope na cadeira à sua frente ou envie por mensagem de texto. Esse é um dos nossos métodos mais populares de doação. Meu Deus, não acredito nisso. Sério, o quê? Agora aceitam débito também? Aceitam dinheiro, crédito e ainda tem um Venmo configurado? Agora é a hora dos diáconos e recepcionistas. Quando todos estiverem prontos, eles podem começar a recolher, graças a Deus. Enquanto recolhiam as ofertas, fiquei feliz em saber que aceitavam cartão de crédito, mas surpreso por não aceitarem criptomoeda. Quando o sermão começou... Isso mesmo, porque isso seria estranho. Imagina se dissessem, aceitamos Bitcoin, Ethereum, Solana... Percebi que a mensagem dessa igreja era: reivindique as bênçãos de Deus, e com fé suficiente, sua vida será abençoada. Se não for, é porque faltou fé. A irmã Glória nos ensinou muito sobre o que significa aplicar os princípios de prosperidade encontrados na palavra de Deus. Prosperidade e fé eram repetidas tantas vezes no sermão que parecia que estávamos lançando um feitiço coletivo. O irmão Copeland ensinou esta declaração. Esta é a fé. O problema é exatamente esse. E olha, orar é algo perfeitamente válido, independentemente de funcionar ou não. Mas o problema é que eles colocam tanta ênfase na prosperidade e pedem tantas doações dizendo que se você não recebe bênçãos, é porque sua fé não é forte o suficiente. Em algum momento, tudo se resume a eles dizerem que qualquer coisa boa que acontecer na sua vida é por causa da igreja deles e de Deus. Nunca por acaso ou mérito próprio. Tipo, você teve um bom dia hoje? É porque Deus te permitiu ter um bom dia e porque você fez sua doação à igreja. Não é só porque o dia foi bom. Isso conecta absolutamente tudo à vontade de Deus, como se a felicidade dependesse apenas dele te permitir ser feliz. A fé nasce quando se conhece a vontade de Deus. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido isso antes. A vontade de Deus é que você viva em prosperidade. 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz: Amado, oro para que prosperes em todas as coisas. Repita comigo, em todas as coisas. Prosperidade é a vontade de Deus para você, mas muitas vezes, quando ouvimos essa palavra, pensamos apenas em dinheiro. Mas isso é uma visão limitada. Inclui o dinheiro, claro, mas também o seu casamento. Inclui a sua família. E sim, inclui também suas finanças. Amém? Minha interpretação desse sermão... Quer dizer, caramba, igrejas sempre falam sobre dinheiro porque precisam dele para se manter. E eu entendo isso, não há problema em pedir doações. Mas o número de vezes que o pastor fala sobre dinheiro em um único sermão é insano. Ele mencionou dar dinheiro umas 5 vezes em 10 minutos. O sermão fazia parecer que Deus era uma espécie de máquina de milagres pronta para atender nossos desejos. Se eu der fé e dinheiro suficientes, Ele me dará tudo o que eu quiser, como se o propósito de Deus fosse tornar minha vida perfeita. E depois de um trecho de sermão, essa igreja começou a fazer propaganda mais pesada que muito youtuber. E para quem está aqui na sala, na livraria WordWorks, temos uma promoção especial de Dia das Mães acontecendo. Itens selecionados que vocês devem ter visto lá fora estão com até 50% de desconto. Por que fazemos promoções? Fazemos promoções. Inclusive, eu tenho uma rolando na minha igreja agora. 50% de desconto, compre um e leve outro. Temos uma promoção de compre um, leve outro na terça-feira na porra da igreja. Tudo com até 20% de desconto. Celebre as mães da sua vida com um presente especial hoje. Mas espera aí, tem mais. Mais uma vez, muito obrigado, mães. Nós honramos vocês e somos muito gratos por tudo. Quando aquele senhor começou a pregar, ficou claro que Kenneth não estava em lugar nenhum, provavelmente tirando uma soneca em sua mansão ao lado do próprio jato particular. Dirigia até Houston para confrontar o próximo grande pastor da prosperidade.
Gravei essa interação com Joel em 2024. Pense em Joel Osteen. Você talvez o lembre das notícias de 7 anos atrás, após o furacão Harvey devastar Houston. O pastor Joel Osteen responde hoje às críticas por supostamente ter demorado a abrir sua mega igreja em Houston para abrigar vítimas das enchentes. O prédio, antes uma arena para 16 mil pessoas, agora abriga voluntários, suprimentos e desabrigados. Isso só aconteceu ontem. Pelo que percebi, ele é quase como um palestrante motivacional que usou Deus e Jesus como mascotes para enriquecer. Fui ver com meus próprios olhos, os pastores Joel e Victoria. Joel Osteen é menos criticado que muitos outros. Eu conheço gente que ouve Joel Osteen mais do que, por exemplo, Kenneth Copeland. Acho que ele é mais famoso e menos atacado que boa parte dos televangelistas de mega igrejas. Mas, sério, Osteen já não é mais um humilde pregador do evangelho. Ele é uma verdadeira corporação, uma máquina industrial que fatura quase 100 milhões de dólares por ano. O que você acha de Joel Osteen ser milionário sendo pastor? Eu acho antiético. Não acredito que pessoas super ricas deveriam existir, principalmente no contexto religioso e dentro das comunidades que eles influenciam. Acho que, se você for rico, tudo bem. Mas não dá para pregar o evangelho enquanto tem um patrimônio de 40 milhões de dólares. Acho que existe um limite aí. E também um limite entre o que você prega politicamente aos seus seguidores e, ao mesmo tempo, pede dinheiro para se sustentar. Não estou dizendo que os ensinamentos de Jesus não coincidam com o que muitos cristãos votam, porque isso depende da sua denominação e de como você interpreta a Bíblia. Mas eu acho que muito do modo como os Estados Unidos funcionam como sistema monetário, eu não sou cristão, ok? Você pode até dizer que estou totalmente errado, mas por ter estudado 4 anos em escola católica e teologia, não consigo imaginar Jesus dizendo, sim, bilionários deveriam existir. Talvez devêssemos taxar mais os pobres. Talvez os ricos devessem ser taxados um pouco menos. Eu simplesmente não consigo imaginar isso. Tipo, ele dizendo, faz sentido? Não, não faz. Elon Musk tem 300 bilhões de dólares, tudo bem, livre-arbítrio. Sim, é livre-arbítrio, mas isso não significa que é o que ele defenderia. Acho que Jesus diria, sim, é a sua vida, você faz o que quiser, mas ainda assim discordaria. Mas seria tipo, eu discordo. Essa mentalidade capitalista extrema é meio insana. Usar a religião como base para justificar isso é, na minha opinião, extremamente hipócrita. Sim, eles se colocam como intermediários entre Deus e as pessoas e usam isso para o próprio benefício. Ser multimilionário é uma coisa. Ter 10, 20, 40 ou 50 milhões é diferente de ter 200 bilhões. Nem dá para comparar. Alguém que tem 40 milhões pode ter construído uma carreira empresarial de sucesso ao longo da vida. Pode ser dono de campos de golfe na empresas, ter se dado bem. Não vejo problema em ter 100 milhões. Já disse antes, 1 bilhão deveria ser o limite. É difícil definir, porque depende do patrimônio líquido, não do saldo no banco. A maioria dos bilionários não tem 1 bilhão em dinheiro. O valor está em ativos, ações, portfólios, terras, empresas, avaliações. Ou seja, o patrimônio líquido não é literalmente o dinheiro que você tem na conta. Acho que o valor de alguém não deveria passar de 999 milhões. Na real, acho que 500 milhões já tá bom demais. Entendo se você quiser 400 milhões, um iate, 10 supercarros e 4 casas. Mas em que ponto isso se torna tão extremo que não faz mais sentido alguém ter tanta riqueza? Porque claramente os televangelistas não chegam nem perto disso. Os mais ricos talvez cheguem a 50, 60, 80, até 100 milhões de dólares. Mesmo assim, existe um ponto em que o trabalho feito e o valor entregue não justificam a quantidade absurda de dinheiro recebida. Eu entendo, já falei disso e até desabafamos recentemente. Dá pra imaginar alguém valer 100 milhões e merecer. Mas 50 bilhões, não tem como você dizer que mereceu tudo isso. Você teve sorte, teve oportunidade e soube usar o sistema de um jeito que explorou outras pessoas para chegar nesse nível de riqueza.
Depois fui até a igreja para ver como era o culto deles. Ele vai pro encontro e saudação no segundo andar. Beleza. Antes do culto, subi para conhecer a enorme livraria do Joel e ver seus lançamentos mais recentes. Tinha de tudo nas prateleiras e o rosto do Joel estampado em toda parte, quase como se fosse o próprio Jesus. Ele tem muitos livros, esse é o mais novo. E aí eu fiquei pensando... Mesmo que fosse uma mega igreja, se todo o lucro fosse reinvestido na comunidade, ajudando o próprio povo e expandindo a fé, tudo bem. Isso seria muito melhor do que embolsar grandes quantias. O orçamento anual da igreja é de 90 milhões de dólares e ela virou uma verdadeira máquina de marketing para vender livros. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que alguém precisa de tantos livros escritos por Joel? Tem um monte aqui. Você não conseguiria ler tudo. Parece um metrô lotado indo para a igreja. Eu não acho, eu vou tentar fazer o papel de advogado do diabo aqui. Eu não quero só assumir que é ridículo ele escrever os próprios livros. Não é bem assim. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, tecnicamente é tudo de que você precisa, mas ainda acho válido escrever sobre teologia para ajudar pessoas que querem fortalecer a fé por outras perspectivas. Não acho que isso seja ruim. O problema é transformar isso em meio de lucro. Cara, isso é insano. O auditório é gigantesco. Quando entrei... Parece um estádio, mano. São 16 mil cadeiras, um dos maiores locais do país. É surreal. Qual é o tamanho das igrejas que vocês frequentam? A maior em que já fui tinha 2 andares e cerca de 500 pessoas sentadas. Cara, isso aqui parece um estádio de 3 andares. Um auditório mesmo. Quando me sentei em um dos 16 mil assentos dessa, que é a maior igreja dos Estados Unidos, depois de uma saudação digital do Joel, o culto de domingo começou. É uma vibe completamente diferente do catolicismo em que eu cresci. Catolicismo é outra coisa, né? Não tem guitarra elétrica, nem banda tocando. É incenso e alguém balançando aquele negócio. Latim, muito latim. Mas é isso, né? É outra energia. Já falei isso antes. Mesmo vindo de alguém que não acredita em vida após a morte, eu não sou cristão. Se eu entrar numa igreja católica com aquele incenso e os cantos em latim, eu fico tipo, caramba, uau. É surreal. Aqui é mais como um show. Ele tava mandando o greet. E aí o próprio animador entrou no palco pronto para pregar. Quem aqui tá pronto para adorar o Senhor hoje de manhã? Espero que vocês anotem isso. Deus está sorrindo para você. Ele tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. A gente não estaria vivo se Deus não tivesse vitórias maiores reservadas para nós. E eu não vou mentir. Eu nem acho que o que ele tá pregando ali seja ruim. A energia do lugar era contagiante, aquecia por dentro. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Agradecemos por sua generosidade e doações. Juntos estamos impactando o mundo com esperança e o amor de Cristo. Provérbios 18 diz que quando você doa, isso pode abrir portas. E é nisso que acreditamos para sua vida, entre outras coisas. Neste ano de 2024, Deus abrirá portas que você não conseguiria sozinho. Olha, não sei, eu não acho que o que eles fazem seja errado, mas te faz se sentir meio mal se não contribuir. Sabe o que quero dizer? Não é obrigatório, mas como eles vivem repetindo e citando provérbios, você se sente pressionado a doar. É como se eu fosse um cristão ruim se não fizesse uma doação. Você é fiel e honra a Deus com sua vida, suas decisões e também com o seu dinheiro. Nem acho que a intenção seja fazer alguém se sentir culpado. Talvez nem seja de propósito. É só o jeito como tudo é feito. É isso que vocês fazem toda semana, então apenas absorva essa atmosfera.
Deus pode abrir portas em áreas que ninguém mais consegue, nos seus negócios, nas finanças, na vida dos seus filhos e nas escolas em que eles vão estudar. Os atendentes vieram aqui para adorar também? Mano, sabe como os televangelistas fariam ainda mais dinheiro? Se cada assento tivesse um tablet e no final aparecesse 15, 18, 20, 22%. E tipo, só encostar o cartão. Por Deus, ou para receber um discurso motivacional do Joel e uma bênção divina. Mas é claro, não importa o quanto o Joel seja carismático ou o quão perfeita seja a linha do cabelo dele, a igreja prega que quanto mais fé e dinheiro eu entrego, mais abençoada minha vida será. E no fim das contas, doar dinheiro para Deus, ou melhor, para a igreja do Joel, é essencial para abrir portas que você nunca conseguiria abrir sozinho. Esse discurso de vendas funciona. Por sorte, encontrei o Joel depois do culto. As pessoas continuam doando. A prosperidade virá. O que você dá pode voltar multiplicado por 10. Essa é a esperança. Tenho algumas dúvidas simples, mas a principal é: qual é a justificativa para acreditar que doar para Deus é necessário para receber bênçãos dele? E claro, será que o próprio Joel usou a palavra de Deus para enriquecer? Seria bem diferente. Eu acharia aceitável se ele tivesse um demonstrativo financeiro público, igual instituições de caridade para as quais faço transmissões beneficentes. Essas instituições têm transparência total. Se você entrar no site delas, 90% tem até aplicativo e você consegue ver os demonstrativos financeiros. É possível ver o destino de cada centavo doado e o salário de quem trabalha lá. Você consegue ver para onde o dinheiro vai, hospitais, projetos sociais, programas de apoio. Se dissessem, olha, eu fico com 100 mil por ano, ainda seria um ótimo salário. E então completassem dizendo, o resto vai para... Vamos enviar o restante para distribuir comida a pessoas em situação de rua, ajudar famílias carentes. Vamos usar para evangelizar, construir abrigos, propagar a fé cristã. Se houvesse transparência assim, eu diria, tudo bem, doações são normais. Mas é quando tudo começa a parecer meio suspeito e boa parte desse dinheiro vai direto pra pessoa. Aí eu fico tipo, não sei, hein? Joel, deixa a gente entrar, por favor, Deus, por favor. Mais uma vez, por favor, senhora, por favor. Eu preciso tirar ele daqui dentro do horário. Ah. Vocês têm livros já autografados que eu possa trocar? Não é possível que ele tenha sido a última pessoa. Tão perto assim. Agora escuta. Ah, sim. Preciso que você me prometa uma coisa. Você precisa ser rápido. Tudo bem. Certo? Ela nem percebe. Agora parece que o Tyler tá sendo meio babaca. Sério, é meio escroto porque ele tá manipulando a mulher. Tipo, eu preciso muito ver ele. Deus quer que eu veja ele. Só pra depois o Joel virar e dizer, tô nem aí pra você. Você desperdiça o dinheiro de todo mundo, Billy. Não enrole. Não começa com quando eu tinha 5 anos. Ok, muito obrigado. Valeu mesmo. Joel, tudo bem? Pode autografar meu livro? Claro, com prazer. Perfeito, muito obrigado. Eu sou de Austin, Texas. Joel, posso te fazer uma pergunta? Você acha que usou a palavra de Deus pra lucrar? Tipo, de forma exagerada? Você acha que acabou distorcendo a palavra do Senhor? Do jeito que ele respondeu aquilo, pelo jeito que ele respondeu... Não. Tipo, sei lá, na posição dele, eu esperaria que ele tivesse uma resposta. Algo como... Bem, está escrito isso e aquilo na Bíblia. Eu acredito que estou fazendo o que Deus quer. Estou espalhando o evangelho. Mas foi só um sorriso forçado. E depois ele saiu. Obrigado. Uau. Era uma pergunta super comum pra alguém fazer pra ele. Desculpa, perdão. Sim, senhora. Eu pedi pra você não fazer isso. Obedecer a Deus é uma bênção, mas ainda assim você fez o que pedimos pra não fazer. Tudo bem. Tá certo, você tem razão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tudo bem. Mas esse Deus te abençoe foi com veneno. Foi tipo um vai se ferrar disfarçado. Achei que fosse uma pergunta tranquila. Eu nem sei qual era o problema. Pra ser sincero, eu até gaguejei um pouco. Foi uma pergunta fácil. Achei que ele fosse ouvir algo tipo... Como você se sente usando o dinheiro pra si mesmo? Mas não, ele só perguntou se o cara achava que tava lucrando com isso. Pergunta genérica. Quantos livros você vendeu hoje? Uma boa quantidade.
Claramente, o Joe só queria me dar uma oportunidade de comprar o livro novo dele. Então, fui até a Igreja do Rio, em Tampa, na Flórida, que afirma realizar milagres e curar doenças como câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, cegueira, surdez e Alzheimer. Curar síndrome da imunodeficiência adquirida. E qualquer outra coisa que você possa imaginar. Até onde eu sei, não dá para se livrar da síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Quer dizer, existem remédios que impedem a transmissão e mantêm ela dormente, mas curar mesmo, acho que não. Eles dizem que curam Alzheimer também, mas isso simplesmente não é possível. Ah, não. Tipo, eu não deveria rir disso, mas é horrível o que eles pregam. E ainda dizem, você vai ficar rico em breve. Isso nem deveria fazer parte de um sermão numa igreja. O foco devia ser fé, união, comunidade. Não, ei, acho que você vai enriquecer logo. Antes de investigarmos a próxima mega igreja nesta era de corrupção midiática, dor no pescoço, nas costas, calvície e disfunção erétil. Acho que avancei demais. Igreja... avancei mesmo. Esse homem afirma ser capaz de realizar milagres de cura. Eu tenho dor crônica no pescoço, nas costas, calvície e disfunção erétil. Meu Deus, por favor, me diz que ele não disse isso pro cara. Imagina ele dizendo pro pastor, ei, dá pra curar minha disfunção erétil? Prazer em conhecê-lo. Tyler, a gente tá no lugar certo? Sim. Certo? Vocês estão registrados? Sim, estamos. Então esse é o primeiro dia de vocês? Porque eu sinto que tô vendo um vídeo de terror filmado em 420p. Primeira vez, primeira vez. Vou fazer o check-in de vocês. Como tá o enquadramento da câmera? Segure isso sob o queixo. Você pode deixar a garrafa no chão. Certo, bem aqui. Ah, acho que ele tá tampando a câmera. Desculpa, minha postura é ruim e o pescoço tá meio dolorido. Beleza, pronto? 1, 2, 3. É rapidinho. Tudo certo, obrigado. É por isso que estamos aqui. Antes de ouvirmos o pastor da escola de cura listar os milagres que diz ter feito, como regenerar o órgão de um garoto, quero apresentar a vocês... pessoas cujas famílias foram destruídas pelo Evangelho da Prosperidade e pelo movimento da Palavra da Fé. Eu cresci dentro da fé pentecostal ou carismática. Meu pai era evangelista pentecostal. Começou na Igreja de Deus, viajava montando tendas, pregando em igrejas e auditórios por todo canto. Lá por 2020, deixei o ministério anterior e desde então atuo em tempo integral nesta igreja. Oi, meu nome é Daniel Chapman. Fiz parte da teologia da Palavra da Fé por mais de 23 anos. Essa doutrina se baseia principalmente no Evangelho da Prosperidade, na teologia da cura e da libertação. Abandonei essa teologia há uns 5 ou 6 anos. Sim, eu nasci nesse meio. Minha vida inteira foi dentro de uma igreja pentecostal. Então acho que naturalmente isso acaba te levando, sabe, para o movimento da Palavra da Fé. Lembro que quando criança eu ia numa igreja mais tradicional, tipo batista, e comecei a perceber a entrada gradual dessas ideias da Palavra da Fé. Mas acho que só mergulhei mesmo nisso quando me casei com a Mel e comecei a frequentar a igreja dela, né, uns 20 anos atrás. O poder de Deus é para você. Você não precisa entrar aqui preocupado, ansioso ou cheio de dúvidas. O poder de Deus é para você. Todo o poder da ressurreição. Foi uma vitória enorme. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e ele tem poder de cura, até para digestão para você. Vai curar alergias a frutos do mar, amendoim, trigo e até intolerância a ervas. Não fala isso, vai. Tenho familiares com alergias sérias. Vou curar meu alfagal, então. Aquela doença transmitida por carrapato, a alergia à carne vermelha que eu tenho. A palavra de Deus cura isso. Você vai tocar minha cabeça e se eu comer carne vermelha, não vou morrer. Acho que não quero testar isso. Na verdade, vou testar e provavelmente entraria em anafilaxia. Acho que teria que me aplicar uma EpiPen na perna e talvez ir pro hospital. Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, mãos e pés. E o Senhor te cura hoje. Explica o que é o Evangelho da Prosperidade para quem não entende. É a crença,
completamente sem base bíblica de que, como cristãos, devemos prosperar em todos os aspectos da vida. Nossa saúde deve prosperar, devemos estar sempre bem, sempre curados e também prosperar financeiramente. Por que você saiu da igreja do seu pai? O maior problema foi que eu nunca abri a Bíblia por conta própria. Fui criado para ouvir o homem de Deus, né? Porque ele tinha todas as respostas. Eu sempre... Quem é o homem de Deus? Nesse caso seria meu pai. Meu pai prega a perfeição sem pecado, uma versão ainda mais extrema da doutrina pentecostal em que você não pode pecar nunca, senão corre o risco da condenação. Algumas das principais coisas que eles ensinam são... impossíveis. Hoje já não creio mais no evangelho da prosperidade nem na doutrina da palavra da fé. Essas doutrinas predominam em grande parte, ou em todas, as igrejas pentecostais. Foi preciso um evento com a palavra aberta e uma convicção real para perceber. Algo não está certo aqui, porque isso nos levou rapidamente a descobrir o que é realmente verdadeiro. A suprema grandeza do seu poder, toda a vida da ressurreição em Cristo Jesus, quando Deus o levantou dos mortos, esse poder é para você. Fiquei com medo pela minha alma, porque meu pai diz que vou pro inferno, que perdi a unção, a proteção e que não dizimo mais para ele. Ou seja, segundo eles, estou fora da cobertura e da proteção de Deus. E é isso que acontece quando pregadores se colocam no lugar de Deus. Quando eles se chamam de pequenos cristos, pequenos deuses ou pequenos messias, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Jesse Plemons, todos eles usam esse tipo de termo. Por mais fantasiosas e malucas que essas histórias sejam, são pessoas que amamos. Essa teologia causou muitos estragos em nossas vidas, relacionamentos e famílias. O Deus da Bíblia e os cristãos que seguem sua palavra como padrão jamais tratariam as pessoas dessa forma. Não nascemos para lutar e sofrer na vida. A Bíblia diz que Deus não nos redimiu, nem salvou para vivermos oprimidos, maltratados ou atormentados. Deus nos chamou para andar em vitória, e é importante prestar atenção no que você ouve e em quem você ouve. Há pregadores e igrejas que ensinam que a vida é difícil, que sempre enfrentaremos desafios. Mas tente manter uma boa atitude, porque a ajuda chegará eventualmente. É isso que você deve fazer. Pegar as dificuldades da vida e entender que ela é cheia de altos e baixos. Nem tudo vai ser flores e arco-íris, mas eu rezo para que tudo melhore logo. Enquanto eu estiver na merda, vou tentar ver isso da forma mais positiva possível. Que porra ele vai dizer que está errado? Então tudo se resume ao nosso comportamento na sociedade e eu não estou tirando o mérito disso. A Bíblia fala sobre amar o próximo, mas esse não é todo o evangelho. Quantos desses mal-entendidos? Preciso ouvir o resto. Volta lá, quero ver o que ele vai dizer. Vem de onde? Do analfabetismo bíblico. Já discutimos antes as enormes quantidades. Muitas pessoas céticas em relação à fé cristã dizem: os cristãos nem leem a própria Bíblia. E tenho certeza de que muitos cristãos já ouviram isso, e sendo cristão, posso dizer, é mais verdade do que parece. Mais verdade do que você imagina. Eu diria que a maioria dos cristãos só leu partes da Bíblia, e não é um julgamento. De, digamos, 100 milhões de cristãos, eu chutaria que 50 milhões leram a Bíblia inteira. Eu diria metade. A outra metade leu só trechos, versículos ou partes isoladas, mas não o todo. De acordo com um centro de estudos sobre o cristianismo global, menos de 30% dos cristãos no mundo já leram a Bíblia inteira. Isso é ruim. Como seguir a palavra de Deus sem nunca tê-la lido? Essa é a pergunta que estou levantando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você diz seguir a palavra de Deus, mas na verdade segue a interpretação de um homem sobre ela. Como nunca ler a palavra de Deus estando ela bem diante de você? Você pode conseguir. As Bíblias são de graça. Pode pagar por uma, mas se for à igreja e pedir, eles te dão uma. Você já leu a Bíblia inteira? Não. Li bastante da Bíblia. Não lembro de tudo, mas li uma boa parte das Escrituras. Li muito dela na faculdade, mas não inteira. Normalmente são grandes trechos. Você lê muitos pontos-chave, basicamente. Tipo, escrituras sagradas, capítulos individuais.
Tem gente que lucra milhões dizendo aí, você não tem fé para ser curado, me dê dinheiro, compre meus livros, mas usa marca-passo. Ele é muito rico e pessoas morrem ao redor dele. Como disse, isso exclui Deus de várias áreas da vida. Você não se relaciona com Deus, tudo gira em torno de você. Quão forte é a sua fé? Quanto você orou para fortalecê-la e obter esse poder? Uma das maiores questões sobre isso é que é um verdadeiro destruidor de fé. Digamos que você tenha um filho passando por uma situação horrível, e aí vem esse pastor dizendo, declare isso. Diga o que quer e será feito. Se tiver fé, será feito. E você realmente acredita nisso? Você acredita no pastor e ora com fé verdadeira. E nunca acontece. Onde isso te coloca na fé? Minha grande queda foi a preguiça espiritual. Ele era meu mentor espiritual. O ponto de vista cristão comum seria, você ora por algo e se não acontece, segue em frente. Significa que Deus não quis assim. Tipo, se você ora e continua orando, mas não acontece, isso significa que tudo fazia parte do plano de Deus. Então você segue e faz o melhor que pode. Mas quando dizem que se não acontece é porque sua fé não é forte o suficiente, colocam todo o peso do sucesso em você, se é ou não um bom cristão. E isso te prende num ciclo, tentando ser cada vez mais firme na fé, mas se sentindo cada dia mais culpado por não ser um bom cristão, porque não recebeu o que queria. Te falei do cara com problema no cólon que usava uma bolsa para ir ao banheiro e no dia seguinte foi tocado pelo poder. Usava a bolsa para ir ao banheiro, porque ele está dizendo isso de um jeito tão casual. Então ele tinha uma bolsa de colostomia e foi curado. Aquele que tinha o cólon afetado e usava a bolsa para ir ao banheiro foi tocado pelo poder de Deus no dia seguinte. O Senhor o restaurou, realizou um milagre e ele foi curado no nosso banheiro. Depois veio outro homem chamado Scott. Ele era sem teto, tinha se desviado, sofria de diabetes e teve os dedos dos pés amputados. O corpo dele estava fraco, muito fraco, e ele ouviu falar da escola de cura. Mesmo debilitado, ele deixou a cadeira de rodas, pegou a bicicleta e pedalou 8 quilômetros até aqui. O Senhor o ajudou e ele conseguiu ir da cadeira de rodas para a bicicleta. Como se o Senhor o tivesse fortalecido, porque ele simplesmente disse, preciso de ajuda. Era como se o corpo dele estivesse tão fraco que... Meu Deus, o cinegrafista. Era como se dissesse, Senhor, o Senhor precisa fazer algo. Num dos pés, amputaram alguns dedos e, por engano, romperam um tendão. E no outro pé, tiraram mais dedos e precisaram remover o osso que seguia por aquela parte do pé. Foi isso que ele contou depois. Disse que o poder de Deus entrou no pé dele e começou a sentir o pé queimar. Ele voltou para o assento e o Senhor disse, confira o seu pé. Quando olhou, havia um osso novo. Deus fez crescer um osso no pé dele. Um milagre criativo. Pessoal, eu não acredito nisso. Desculpe, mas biologicamente é impossível. Seria um milagre. Mas eu não acredito. Essas pessoas são, na maioria das vezes, vítimas inocentes e amáveis. Elas entram nessas igrejas querendo encontrar Deus, querendo encontrar uma comunidade e acabam se tornando presas perfeitas para quem diz, vejo que seu tio está com câncer, você sabe o que fazer. Coloque um pouco de dinheiro no balde do dízimo. Antes que percebam, já estão presas nisso. Tipo, o quê? Cara, imagina, meu Deus, não, você é alguém que tem câncer. Você é alguém que tem uma doença. E em vez de usar seu dinheiro para pagar pelo próprio tratamento e tentar se ajudar, ou a igreja te ajudar, você precisa doar mais dinheiro para a igreja para que eles te ajudem. Tipo, que porra é essa? A teologia da cura provavelmente é a versão mais repugnante do cristianismo que existe. Porque você vê pessoas literalmente morrendo, parando de tomar remédios, doando todo o dinheiro e os bens porque estão desesperadas, porque não querem morrer de câncer terminal. Meus joelhos doem, certo? Joelho, seja curado. Seja curado. Eu ordeno cura para o meu joelho agora mesmo, em nome de Jesus. Tipo, tentando colocar Deus na linha. Certo. É como se você quisesse puxar ele para cá e dizer, cure isso. Quem é você? Quem pensa que é? Eu não acredito que Deus não faça milagres. Só não acredito que existam homens ou mulheres capazes, como super-heróis, de tocar em alguém e curar sob comando. Isso vem de Deus. Sim, não, isso depende de Deus. É a mesma coisa. Uma das minhas divergências com a confissão era que, pelo menos na Igreja Católica, isso não tinha relação com megatemplos ou seitas. Na Igreja Católica é preciso se confessar com um padre para obter a absolvição dos pecados. Mas eu nunca entendi, tipo, pecados veniais e mortais, essa coisa de absolver dos veniais. Por que não posso rezar diretamente a Deus, sem precisar de outra pessoa?
E aí, num nível mais profundo, quero dizer, até para discutir, mas por que eu iria até outro cara que, de alguma forma, recebeu um poder divino para me curar da síndrome da imunodeficiência adquirida? Ele pode fazer isso, se quiser. Mas é importante lembrar que quando alguém está emocionalmente destruído, esse tipo de igreja aborda essas pessoas assim que chegam. É um bombardeio de amor. Elas estão viciadas em algo, desesperadas por qualquer coisa que funcione. E então eles te dão tarefas e muita falsa esperança, dizendo que tiveram visões, revelações, que há uma presença de cura agora. Você precisa de cura? Venha, esteja sempre na presença de Deus. Quanto mais vier, mais próxima da cura você estará. Esse cara nunca deu testemunho, mas gosto de contar a história dele. Ele tinha 13 anos e nasceu 100 anos. Ao nascer, precisou de uma cirurgia para criar mas nunca teve músculos para controlar o intestino. Então tudo funcionava, mas ele não tinha controle. Aos 13 anos, ainda usava fralda. Eles foram para a escola de cura e participaram da sessão individual com o pastor Shannon. O pastor Shannon ouviu a situação e orou por ele. Na manhã seguinte, ao acordar, ele disse: "Pela primeira vez, controlei meus movimentos intestinais. O Senhor deu músculos a ele, não vou inventar nada, prometo para você. Ele tem poder de ressurreição para você agora mesmo, nesta quarta-feira." Outra coisa muito comum é o falar em línguas, e há muitas pessoas nas igrejas que fazem isso. Alguns acreditam que falar em línguas significa que Deus te usa como instrumento em momentos de necessidade para se expressar por meio de você. Mas então, toda semana, Deus aleatoriamente, num domingo às 3 da tarde, fala através de você em línguas toda semana na sua igreja local, seja onde for, em qualquer estado que você more. Tipo, fala sério, cara. Ele entrega a vida ao Senhor, aceita Jesus no domingo, volta na semana seguinte, é batizado e ouve sobre a escola de cura. Ele apareceu lá, nasceu de novo há 2 semanas. Um dia disse: "Preciso ir ao médico. Preciso fazer outro exame de sangue." Eu falei: "Cancela e fica aqui. Venha participar da escola de cura hoje." Cancele seu exame de sangue. Você tem uma consulta médica? Não vá. Venha para a escola de cura. O Senhor o tocou. Ele se sentou, eu orei por ele e amaldiçoei a doença e meu sangue em nome de Jesus. Ele voltou e Deus nos abençoou durante a sessão. E não havia mais doença sexualmente transmissível. Aleluia. Vida no seu casamento, vida no seu corpo, vida nas suas finanças, vida no seu trabalho, vida na sua atitude, vida na sua alegria. Peça o que quiser e será feito para você. Vamos estar lá. Levantem as mãos e agradeçam ao Senhor novamente. Obrigado. Você pode receber isso hoje pela sua fé. Você pode receber. Você pode estender a mão e receber pela sua fé. Estenda a mão e receba pela sua fé. Estou feliz que minha mãe foi embora. Ela ficou aqui por um tempo. As pessoas viram a mulher que eu abracei na oração. Aquela era minha mãe. A mulher que eu beijei na cabeça. Quero deixar claro, sou casado com uma mulher e aquela era minha mãe. Sua mãe deveria sentir nojo de você. Você é um falso charlatão, você é um vigarista, você é um mentiroso. Ele vai acabar fazendo com que alguns de vocês morram. Eu não conseguiria, você também não. Cara, eu conseguiria ficar lá quieto. Nunca teria coragem de levantar e falar: "Você é um vigarista." Depois de aguentar aquela porra toda, tipo, aquilo durou quase 1 hora. O que você perguntaria pra ele? Eu gostaria que ele me desse uma representação do Evangelho. Não acredito que muitas dessas pessoas consigam representar o Evangelho de forma convincente, bíblica e precisa. Tudo certo, Daniel. Hora de buscar respostas com Benny. Boa sorte, senhor. Ele é um... É aqui que ele corre pra cima do palco. Podem se sentar. Não. Benny Hinn é um falso profeta, curandeiro e vendedor de óleo de cobra. Chega, irmão. Chega. Ele abusa da palavra de Deus. Todos. Ajude o querido homem. Está tudo bem. Ajude o querido homem. Está tudo bem. Sem problema? Está tudo bem, irmão. Calma.
Enquanto eu lutava para respirar como George Floyd, meu cinegrafista fugiu para salvar-se e evitar o mesmo destino. Então vamos entrar nas escrituras. Podemos fazer isso agora? Só para ser capturado e espancado com a própria câmera. Fui atingido 2 vezes. Fui atingido 2 vezes por um carrinho de golfe e agredido por alguém aqui. Eles poderiam facilmente processar. Ele me derrubou e me jogou no meio de uma estrada movimentada. Depois disso, continuaram batendo na minha cabeça. Eles pegaram minha câmera e tentaram apagar as gravações. Ativamente. Fui imobilizado e derrubado no chão. Pasha correu, foi atingido por um carrinho de golfe e depois agredido na cabeça até desmaiar. Meu Deus do céu. Adulteraram provas em vídeo, apagaram o primeiro cartão de memória, mas não mexeram no segundo. Caramba, eles realmente apagaram as imagens daquela porcaria. Este vídeo não é de forma alguma um ataque à fé, mas sim... Não considero um ataque ao cristianismo, mas sim algo semelhante ao vídeo que vimos sobre influenciadores usando a religião para promover redes sociais e lucrar. É a mesma coisa. São pessoas que usam o cristianismo para se promoverem e enganar as pessoas com a falsa palavra de Deus. Como se fossem vigaristas. Não vejo nada de errado com o cristianismo. Acho que a religião tem grande propósito na vida, independentemente da minha fé ou falta dela. É só... Essas pessoas estragam o cristianismo para os outros. Isso faz com que pessoas que querem se tornar cristãs se afastem por causa de pessoas que usam a religião de forma errada. Obrigado a todos que participaram. Tivemos ótima audiência na transmissão. Se tiver vídeos, pode...